Há 2 anos, um crime chocou Alagoas. Um trabalhador foi morto por um policial por engano. Ele estava passando pela Avenida Gustavo Paiva, em Cruz das Almas. Estava na hora errada, no local errado e acabou atingido por uma bala perdida. A família de Marcos Firmino quer uma resposta sobre o caso. 2 anos já se passaram. A dona Quitéria vive à base de remédios desde a morte do filho, o padeiro Marcos Firmino dos Santos. Ele morreu em setembro de 2019, vítima de uma bala perdida. O autor do disparo foi Clevison de Almeida Teixeira, cabo da Polícia Militar, que trabalhava como segurança de uma loja em Cruz das Almas. De dentro do estabelecimento, com o celular em uma das mãos e a arma em outra, ele atirou 5 vezes contra bandidos que, segundo ele, cometiam assaltos na Avenida Gustavo Paiva. Um dos disparos matou o padeiro que passava pela rua. 2 anos após o crime, o caso ainda não foi julgado. Segundo a família, em fevereiro deste ano, a audiência foi suspensa e até agora eles não foram informados sobre uma nova data. De lá para cá teve uma audiência dia 5 de fevereiro, aí de lá para cá não teve mais nenhuma, porque quando a gente foi só podia eu e meu cunhado. Aí chegamos lá, teve audiência, mas depois foi cancelada porque disseram pra gente que tinha faltado uma testemunha-chave. Só que a gente perguntou a ele qual é a testemunha-chave, eles não falaram pra gente, porque a testemunha-chave, pra mim, eu acho que foi a vítima do assalto do celular. E eles não disseram pra gente qual foi a outra, qual foi a testemunha que eles disseram que tinha faltado num julgamento. Aí quando eu fui procurar saber com o responsável lá, ele disse que não podia informar porque era segredo de justiça. De lá pra cá não informaram mais nada pra gente. Aí eu procuro saber com a advogada se tem alguma coisa marcada e não tem não marcado nada. De lá pra cá ninguém liga, ninguém fala mais nada pra gente, fica nessa situação. E qual foi a data? Dia 5 de fevereiro, foi a data que foi marcado o julgamento, que foi dia 5 de fevereiro de agora desse ano, e de lá pra cá não falaram mais nada e não tá marcado nada. A advogada olha e não tem nada marcado. A morte do Marcos deixou um vazio em todos os familiares. Eles criticaram a forma que o policial agiu e buscam justiça. Pra gente, mudou tudo. Matou uma parte da família. Um menino bom, um menino trabalhador, não tinha envolvimento com nada, não fazia mal para ninguém. 10 anos no mesmo trabalho, era do trabalho para casa, entendeu? Cuidando da mulherzinha dele, dos filhinhos dele. A dor que mata a gente é as 2 criancinhas que ficaram tão pequenininhos, gêmeos e 2 adolescentes, que estão sofrendo a falta do pai, entendeu? De lá para cá, todo dia eles perguntam, diz que o papai virou estrelinho, que o papai está no céu. E aquele sofrimento da gente, eu vivo no remédio assim, controlado, tomando remédio direto, sofrendo muito, a dor muito grande que não passa. Só por Deus. Só por Deus. E agora eu peço, em nome de Deus Todo-Poderoso, quem confia em Deus, que faça uma justiça. Eu sei que não vai trazer o meu filho de volta, mas eu queria que fosse feita a justiça, porque esse homem agiu errado, entendeu? Não era para ele ter feito isso, se ele queria ser um herói. Por que ele não passou a avenida e não foi atrás dos bandidos? Porque ele atirando ali, ele sabia que ia atingir qualquer pessoa, e essa pessoa foi o meu filhinho amado, que foi passando inocentemente, sem saber de nada, porque se ele soubesse que estava tendo aquilo ali, ele não teria passado ali, entendeu? Não era para ter feito com meu filho de jeito que ele não merecia. Então, assim, já como a gente está assim, em conversa, eu queria para ver o que é que vai dar, para ver se ele vai pagar por o que ele fez com meu filho, tirar a vida de um pai de família e deixar a viúva aí sofrendo com as crianças aí, porque não era para ele ter feito isso com meu filho de jeito nenhum. Além da gente sofrer muito com a perca do parente, a gente não tem resposta nenhuma da justiça. Não tem nenhuma resposta e a gente fica assim, sofrendo. Eu queria que a justiça não engavetasse mais esse caso, que fizesse ele pagar pelo que ele fez, sofrer. Como minha mãe está dizendo aqui, ninguém quer fazer mal a ninguém, quer que ele pague, só isso.
Em nota, o Tribunal de Justiça informou que a audiência de instrução está marcada somente para o dia 2 de maio de 2022. A família ainda vai passar mais 5 meses de angústia. Mais uma família que sofre, né? Esperando, implorando por justiça. Eu lembro bem desse caso, porque nesse domingo, foi um domingo, tá? Eu estava passando com os meus filhos, tinha descido ali a a Josefa de Melo, e passei momentos depois do crime. Estava muito trânsito, muito parado ali. Infelizmente, o Marcos já estava no chão, ao lado da moto, porque ele foi atingido quando passava no local. Ele estava indo buscar a esposa, que tinha largado do trabalho. Ele, padeiro, trabalhador, tinha saído de casa de moto para buscar a esposa. E depois apareceu nas imagens, dá para colocar de novo as imagens das câmeras de segurança? Porque nas imagens a gente entende o que aconteceu, tá? A informação que se tem é que havia um suspeito de roubo num ponto de ônibus do outro lado da Gustavo Paiva. Esse policial, que naquele dia não estava trabalhando como policial, mas estava fazendo um serviço à parte, enfim, um bico, ele sai do estabelecimento comercial e começa a atirar de qualquer jeito para o lado de fora do estabelecimento. A gente consegue ver essas imagens, quando ele sai exatamente aqui e depois acaba atingido. Volta um pouquinho. É o momento em que ele sai atirando, olha só, ele dá vários disparos e você vê que vários carros passam aqui, a moto do Marcos passou e caiu mais à frente, porque ele foi atingido e caiu mais à frente. Imagina, se passava uma criança do outro lado, um idoso, um ônibus, né, cheio de gente. Realmente foi uma imperícia, uma imprudência de como houve essa abordagem. Se de repente estava havendo um assalto e ele tinha essa formação, né, de policial, que podia de repente evitar um assalto que estava acontecendo do outro lado da rua, ele tivesse tivesse atravessado a rua para fazer essa abordagem. Mas como ele atirou aqui, de fato, podia ter pego em qualquer pessoa. E, infelizmente, acabou pegando no Marcos, que morreu na hora. O Alan Garcia foi conversar com a defesa do policial para saber o que diz a outra parte sobre esse caso. Vamos ver na reportagem. O advogado do cabo da Polícia Militar, Clevison de Almeida Teixeira, nos recebeu no escritório dele, em um prédio empresarial no bairro de Mangabeiras. Napoleão Lima Júnior fez questão de dizer, no começo da entrevista, que o cliente cumpre todas as determinações impostas pela Justiça. O comandante da unidade dele, para resguardá-lo, já de imediato, junto com o comando geral à época, determinou que ele se afastasse do serviço ostensivo de polícia militar para que ele continuasse fazendo serviço administrativo. Portanto, ele fica até o transcorrer do processo, até que o comandante tente modifique isso, ele vai ficar afastado das funções. Napoleão é um advogado muito procurado por policiais envolvidos em casos emblemáticos. Desta vez, ele precisa provar a inocência de um PM que matou o padeiro Marcos Firmino, que nada tinha a ver com o assalto que acontecia em um ponto de ônibus na Avenida Gustavo Paiva em 2019. Ele cumpriu seu papel como policial militar, não se arrependeu de ter tentado salvar aquela pessoa que estava do outro lado, né, no ponto de ônibus sendo assaltada, vitimada, num assalto. A gente sabe que a criminalidade estava muito forte, né, naquela época. Então, ele se sente uma missão, né, com um dever cumprido, a sensação de dever cumprido por isso, por ele ter tentado salvar a vida de uma pessoa. Todavia, lamenta, obviamente, não tem como discordar disso, uma vida que foi perdida. Pois é, vamos aguardar. Então, a audiência de instrução só acontece em maio, né? Hoje já faz 2 anos e 2 meses. Aí você soma 2 anos e 2 meses, mais 5 meses, são 2 anos e 7 meses. Não é para o julgamento, é para uma audiência de instrução. É um primeiro momento ainda, tá? Depois, vamos esperar quantos meses para o julgamento. É muita espera por justiça, não é?